Agricultores antecipam o plantio da segunda safra de milho. No campo, a expectativa é otimista. Já com o mercado do grão, o clima é de alerta. Lá em cima, a MT-480 e bem embaixo dela, a preocupação. Erosões tomam conta do trecho que liga Dessolândia a Tangará da Serra. O nome científico é Amaranthus palmeri. É uma espécie de caruru encontrada aqui em Mato Grosso. No programa de hoje você vai entender por que essa planta tem preocupado agricultores e agrônomos. Olá, muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural nesta manhã de domingo. É sempre um prazer ter a sua atenção logo cedo para falar dos assuntos do campo. E a gente começa com o transporte. Depois de mais um protesto dos caminhoneiros no início da semana, a expectativa é saber como vai ficar o frete para escoar a safra. Pois é, quem ganha a vida levando a riqueza do Brasil nas costas já deixou claro que do jeito que está, não dá para continuar. Essa transportadora em Rondonópolis tem 57 caminhões graneleiros. Há quase 2 meses, a maioria está parada. Infelizmente, tivemos que demitir 42 funcionários no início de dezembro, porque não tinha como a gente ficar bancando também todo esse pessoal, né? Então, praticamente 60% do pessoal foi demitido e os outros 40% a gente bancou. O Sidney é motorista da transportadora há 9 anos e diz que nunca viveu um momento tão ruim como esse. Os últimos 45 dias foram de férias forçadas. E agora estamos retornando aí com a esperança de esse ano ser um bom ano para a gente conseguir ver se ganha um pouco mais aí para tirar os prejuízos. A crise no setor de transportes é resultado de um conjunto de fatores, entre eles os custos elevados e uma super oferta de caminhões que acabam comprimindo o valor do frete. Os protestos na última semana estamparam um momento de alerta enfrentado pelos motoristas. Segundo o gerente da empresa, desde novembro, o valor do frete não cobre os custos. Agora, com a colheita da soja ganhando ritmo, a empresa espera reagir. Parte dos caminhões que vão transportar a safra já passa pela manutenção. Agora os veículos saem e a gente precisa que eles trabalhem e não percam tempo com manutenção, né? Então, está só fazendo um repasse no que já foi feito para ter a garantia que para 30 dias, 40 dias não há necessidade de parar o veículo e com perda de tempo para manutenção. A previsão do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é de que Mato Grosso colha nesta safra mais de 30 milhões de toneladas de soja. Um recorde que deverá responder por cerca de 30% do total projetado para todo o país. Por isso, desde que terminou a paralisação dos caminhoneiros, o movimento nas estradas já é esse. Por enquanto, o frete ainda segue abaixo do praticado há um ano. O valor cobrado para transportar uma tonelada de soja de Rondonópolis para o Porto de Santos é de R$ 155 por tonelada, bem abaixo dos R$ 240 cobrados em janeiro do ano passado. Para o Porto de Paranaguá, a diferença também é grande. R$ 140 agora contra R$ 235 há um ano. Muito baixo, não paga custo, não paga, como se diz bem assim, o caminhão só roda e não fatura nada, o patrão não fatura, o motorista não fatura, né? Nos próximos dias, representantes dos caminhoneiros devem se reunir com o governo do estado e lideranças do setor produtivo e da agroindústria. Além de uma tabela mínima para o frete, também vão ser discutidas políticas para o transporte de cargas em Mato Grosso. Pois é, e uma das dificuldades enfrentadas pelos motoristas é a condição de algumas estradas, trechos esburacados, sem sinalização, sem acostamento e por aí vai. Agora, e quando a rodovia é boa, mas pode estar ameaçada por um problemão? Veja só o caso da MT-480 na região oeste. A MT-480 é a principal estrada que corta a Serra do Parecis. São 190 quilômetros que ligam Tangará da Serra a Desciolândia. A rodovia foi inaugurada em 2006 e de lá para cá alguns problemas apareceram, como essas erosões que se multiplicam a cada ano. Elas já ameaçam a pista e também quem passa por aqui.
Para a gente que está transitando aqui direto, a preocupação é muito grande, porque a erosão está cada vez aumentando. Este consultor ambiental acompanha há anos a situação da estrada. Ele explica que uma das principais causas das erosões está nas canaletas construídas ao lado da pista, para escoar a água da chuva. Segundo ele, não foram feitos obstáculos para diminuir a velocidade da água, que desce por ali. Sem isso, ela escoa muito rápido, ganhando força e destruindo o que vem pela frente. Onde há a saída da água, não tem um dissipador de energia. Com isso, a água ainda age com uma velocidade maior, que, consequentemente, causa o processo erosivo também de uma amplidão maior. E todo este espaço é formado por areia. Quando chove, a situação piora ainda mais, pois ela acaba descendo junto com a água e vem parar aqui neste espaço. Um solo totalmente instável. Vejam só a situação que eu estou neste momento aqui, ó. Mal consigo movimentar o meu pé. Durante a temporada de chuvas, a tendência é que a degradação aumente. O consultor teme o desmoronamento da pista e a interdição da estrada. Quando tem a umidade, esse material ele fica totalmente solto, totalmente com água no meio e acontece esse tipo de situação. E conforme vem um novo volume de precipitação, essa areia vai sendo carregada. A natureza sofre as consequências. Tudo que é escoado junto com a água vai abrindo caminho. Tudo isso acaba levando uma grande quantidade de sedimentos, provocando inclusive o assoreamento dos rios. Em vários pontos, inclusive é até possível observar árvores secando em função do assoreamento, nas margens dos rios e também nas áreas de pastagem. Matas ciliares já foram destruídas, como a deste córrego, e até o que fica bem longe daqui também pode ser atingido. Ele é carreado para as partes mais baixas, ou seja, para o leito dos rios. Aqui um afluente do rio Septuba, posteriormente vai para o rio Septuba e finalmente acaba indo até para o Pantanal. Do alto da MT 480, a dimensão dos impactos. Vigas de concretos estão espalhadas bem perto da rodovia. Uma cena de destruição, mas que ainda pode ser recuperada na avaliação do consultor. A construção dessas barreiras de contenção e também a utilização de alguns materiais vegetais, a exemplo do capim vetiver, que é um capim utilizado para a contenção de processos erosivos, que pode ser plantado nas encostas para evitar que continue ocorrendo esse processo de desmoronamento. No entanto, isso precisa ser feito com urgência. Enquanto a solução não sai do papel, quem depende da rodovia fica em alerta. Entre safra de verão e safrinha, nós estamos falando em torno de 250 a 280 mil hectares de lavoura. Toda a região de até Campo Novo, algumas pessoas passam por aqui, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Diamantino, não só para a questão do agronegócio, do escoamento de produção, também como vir para a faculdade, para o hospital, para o shopping, para todo o comércio é feito em Tangará da Serra, que é o nosso polo regional aqui mais próximo. Que estaria para nós, com certeza, um prejuízo muito grande. E olha, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística informou que uma equipe irá até a MT 480 para realizar um levantamento técnico da situação. Só após esse estudo será possível definir o que vai ser feito no trecho. Por enquanto, ainda não há uma data para que isso aconteça. Plantadeiras em ação. A segunda safra de milho começa acelerada. Quase 5% das lavouras já foram semeadas. Os detalhes depois do intervalo. As exportações brasileiras de carne suína cresceram 32% no ano passado. Além do volume, a receita com as vendas também avançou. Entre janeiro e dezembro foram embarcadas quase 733 mil toneladas de carne suína in natura e processada. O montante gerado chegou a 1 bilhão 483 milhões de dólares, 16% acima do acumulado de 2015. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o bom desempenho no mercado internacional ajudou a reduzir os efeitos da queda do consumo dentro do Brasil, impactado pela crise econômica. A Rússia, mais uma vez, foi o principal destino, seguida por Hong Kong e pela China, que já responde por 12% das importações do produto brasileiro.
A segunda etapa da vacinação contra a aftosa, realizada em novembro do ano passado, atingiu quase 100% do rebanho mato-grossense. Os dados foram divulgados pelo INDEA. Desde 2005 é assim, praticamente todo o rebanho do estado protegido contra a doença. Desta vez, foram mais de 30 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades. O resultado fechou com chave de ouro a última etapa de vacinação no mês de novembro. A partir deste ano, o calendário será invertido. A campanha completa passa a ser feita em maio e para novembro ficam os animais de 0 a 24 meses. Mato Grosso não tem casos de febre aftosa há mais de 20 anos. Vamos falar do milho agora, porque olha só, a colheita da soja está avançando rápido, mais de 11% das lavouras já foram colhidas e conforme as máquinas aceleram, abre espaço sim para o plantio do milho safrinha. E este ano a safrinha começa com agricultores animados e preocupados ao mesmo tempo. Se por um lado o desempenho no campo é promissor, no mercado a perspectiva de preços é mais complicada. Janeiro ainda nem acabou e já tem milharal mostrando a cara. Com o clima favorável, alguns agricultores começaram a garantir a safrinha mais cedo este ano. Nessa fazenda, em Cláudia, 8 máquinas colhem a soja e uma vem logo atrás plantando milho. A possibilidade de antecipar o cultivo encorajou o pessoal e o investimento na segunda safra foi maior. Outros anos a gente plantava um milho mais tardio e corria mais risco, né, de falta de chuva, né? E aí a gente optava por material mais rústico, né, que se adaptar com um custo menor de semente, e essa prática. E esse ano a gente optou por uma semente mais de uma qualidade melhor, de uma genética melhor, para ver se a gente alcança uma produtividade melhor. A meta é plantar 4.000 hectares de milho até o final do mês. A expectativa é colher em média 100 sacas por hectare. No vácuo da colheitadeira vai a plantadeira, não perde um minuto para não aproveitar a chuva, aproveitar o clima, como que está correndo um clima excelente esse ano. Só que janeiro é considerado o mês que mais chove durante o ano inteiro. E colher soja com a terra úmida é praticamente impossível. E isso, consequentemente, acaba atrapalhando o plantio da safrinha. O exemplo é essa fazenda em Sinop. Se não fosse a chuva nos últimos dias, mais de 30% do milho já estaria plantado. Nenhuma máquina consegue debulhar o grão se der uma chuva, né? E principalmente que nem começou de chover ontem, choveu a noite inteira, choveu o dia inteiro, hoje praticamente não colhe. E também não planta, porque uma máquina não anda na terra molhada. A gente vem assim com os dias contados, todo dia tem serviço de colheita e de plantio, né? Um dia desses já é um atraso que vai acumulando. Enquanto a chuva não der trégua por aqui, as máquinas vão continuar paradas. A situação só não preocupa mais o seu César, porque o plantio da safrinha na propriedade também começou mais cedo. Os outros anos foi plantado praticamente um mês mais tarde, ainda se colhia alguma coisa, né? Então é uma diferença muito grande, 20 dias, um mês na safrinha é muita diferença. Pelo investimento desse ano, a gente espera colher assim uma média geral de uns 120 sacos de milho por hectare. A boa expectativa está diretamente associada às condições climáticas. A previsão é de que em todo o estado sejam cultivados mais de 4.420.000 hectares de milho. A produção pode chegar a 25 milhões de toneladas, segundo o IMEA. E esta grande oferta pode se tornar um problema na avaliação do seu José Caseta. Ele vai plantar milho em Diamantino e está preocupado com o mercado do grão. Em função do ano passado que o milho não tinha milho, deu preço no milho. Esse ano vai ter muito milho, o preço automaticamente vai cair. E aí fica mais difícil para você falar em ter lucro em lavoura. Até o momento não tem preço de milho. As empresas, as traders aí estão fora. Você vai tentar vender o milho, não estão fechando milho, não estão comprando milho. Então a preocupação é muito grande. Defesa sanitária, pesquisadores, agrônomos e agricultores. Está todo mundo junto na batalha contra o Amaranthus palmeri. Daqui a pouco você vai descobrir que planta é essa e entender por que tem tanta gente trabalhando para evitar que ela se espalhe. Ela é uma planta
planta de origem norte-americana virou um problemão para os agricultores nos Estados Unidos, no México, na Argentina e agora também está presente em lavouras aqui de Mato Grosso. Pois é, se você ainda não conhece, é bom ficar atento e guardar o nome dessa planta aqui, olha. O Amaranthus palmeri. É uma espécie de caruru que resiste aos herbicidas mais usados no campo. No cartaz, o alerta. Uma planta perigosa ameaça as plantações. É o Amaranthus palmeri, um tipo de caruru que há 2 anos tem colocado agricultores e pesquisadores em alerta. O motivo, a alta resistência aos principais herbicidas usados atualmente. A gente fez teste com glifosato também e com outros mecanismos de ação. Ela já está resistente a um mecanismo de ação chamado inibidores da ALS, que é um sítio de ação conhecido de herbicidas, né? Então ela já tem essas 2 resistências e a gente continua trabalhando, porque nos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, ela já tem outros tipos de resistência ou outros mecanismos de resistência. Anderson Kavenag é agrônomo e faz parte do grupo que confirmou a existência da praga em solo brasileiro. Ele explica que a planta é comum nos Estados Unidos, no México e recentemente se espalhou também pelos campos argentinos. As características dessa espécie são singulares. Diferente das amarantas que a gente tem no Brasil, ela tem flores femininas e masculinas separadas nas plantas e uma coisa que agrava bastante é o número de semente produzida. Ela pode produzir até 1,5 milhão de semente por planta, o que facilita ela tomar o espaço ao seu entorno, né? Os primeiros casos desta planta daninha por aqui foram registrados nos municípios de Itapurá e Ipiranga do Norte. A principal suspeita é de que a praga tenha vindo em máquinas usadas em outros países. Nos foi informado que em 2011 houve a importação de máquinas colhedoras de algodão da Argentina. E a Argentina, nós sabemos, a praga se encontra largamente difundida lá naquele país. E também relatos do gerente de uma das fazendas que em 2012 eles já viram algumas plantas com a característica do Amaranthus palmeri. Com autorização do INDEA, tivemos acesso às áreas infestadas. Por questão de segurança, os nomes das propriedades e a localização exata delas são mantidos em sigilo. A partir do momento que se identifica a região, a propriedade onde ela se encontra, isso facilita curiosos, pessoas que querem vir conhecer, às vezes vai levar um raminho e tal. Então isso aí pode acarretar uma dispersão dessa praga, uma disseminação dessa praga, e é exatamente isso que nós não queremos. No meio da lavoura de soja, o Amaranthus palmeri chama a atenção pelo tamanho. O rápido crescimento é outra marca da espécie. Já tem planta acima de 2 metros, que já foi encontrada. Na circular técnica que foi divulgada o ano passado, falava-se de um crescimento médio de 2 a 3 centímetros por dia. Mas já temos relatos aqui que está chegando com crescimento por dia o dobro disso aí. Ou seja, já teve planta que chegou a crescer até 6 centímetros por dia. Isso mostra que a planta se adaptou bem ao solo e ao clima da região, quente e úmida. Um problema a mais, já que gostando do ambiente, a daninha ganha força na disputa com os pés de soja por água, luz e nutrientes. Além disso, a existência de plantas masculinas e femininas é outro agravante, segundo os agrônomos. O fato dela ser dioica, né, polinização cruzada, é pior, porque com essa polinização ocorre a heterose, ou seja, esse cruzamento, e vão gerar indivíduos diferentes, talvez com mais resistência. A diferença entre as plantas masculinas e femininas está na inflorescência. Então essa que está na minha mão é uma planta masculina, a inflorescência dela produz aqui os grãos de pólen, que a gente pode verificar que inclusive estão saindo grãos de pólen, tá? E o apalpamento dessa inflorescência, você não sente as brácteas, assim como, diferentemente como na inflorescência feminina. A flor feminina, ela diferencia da flor masculina pela inflorescência. A inflorescência tem essas brácteas, ou seja, o leve apalpamento, você sente os espinhos da mão. Você não consegue apalpá-la muito fortemente. Ela, apesar de ser dioica, se não tiver a presença do pólen da planta masculina, as sementes aqui vão ser sementes viáveis e vão produzir sementes da mesma forma e vão produzir novas plantas. A preocupação com esta praga também está baseada na dor de cabeça que ela tem causado aos agricultores nos Estados Unidos. Pesquisas realizadas por lá apontam que, quando não controlado, o Amaranthus palmeri pode provocar perdas gigantescas no rendimento das lavouras plantadas. No caso do algodão e da soja, por exemplo, de até 80%. Já no caso do milho, até 90% de comprometimento.
Para evitar esse risco por aqui, foram adotadas medidas de controle e erradicação. Todas as fazendas num raio de 20 quilômetros a partir do foco foram fiscalizadas. Nas propriedades com a praga, 6 ao todo na região, o controle sanitário é rígido. Além do tratamento químico, nós temos também a parte mecânica e a parte cultural, onde é feito o ranquio, capina. Tem equipe de pessoas trabalhando diariamente na erradicação dessa praga. O principal objetivo que nós estamos conseguindo, nós podemos hoje afirmar com certeza que em mais de um ano e alguns meses de trabalho, nós conseguimos baixar essa população aqui nas propriedades foco em aproximadamente 50%. O conjunto de ações envolve ainda cuidados com o maquinário usado nas fazendas. Toda máquina que for destinada para uma outra propriedade, ela antes tem que solicitar uma autorização, a propriedade tem que solicitar uma autorização do INDEA, que vai acompanhar a limpeza e emitir um termo de inspeção. O esforço para conter o avanço da praga tem dado certo, embora casos de Amaranthus palmeri já tenham sido confirmados também em outra região do estado. De acordo com o INDEA, a área total atingida chega a aproximadamente 12 mil hectares. Aqui na região do foco, são 6 propriedades com ocorrência dessa praga, com laudo oficial, mas todas elas num raio de aproximadamente 9 quilômetros. Nós temos também no município de Sapezal, mais 2 propriedades com laudos confirmados, mas são talhões pequenos. E lá em Campos de Julho também uma propriedade, também apenas um talhão em torno de 40 a 50 hectares. Enquanto o trabalho de campo segue firme, a ciência tenta encontrar maneiras alternativas de combater a praga. A pesquisadora Fernanda Iqueda, da Embrapa, conduz um experimento em uma das fazendas atingidas. Estamos estudando a aplicação de herbicidas em pré-emergência, com ou sem aplicação de herbicidas em pós-emergência, com diferentes mecanismos de ação, alternativos ao herbicida glifosato e também inibidores ALS, para os quais a espécie foi considerada resistente. E é no sucesso da pesquisa que está a esperança dos agricultores. Numa atividade marcada por despesas elevadas, a existência de mais uma praga ameaçando as lavouras pesa no bolso e preocupa até mesmo quem não enfrenta o problema na fazenda. O custo vai lá em cima, né? E hoje a mão de obra mesmo, hoje para te despender hoje de mão de obra para te fazer de pessoal para fazer capina manual hoje é difícil, tu não acha mais, é muito escasso. Toda vez que eu ouvi falar em alguma coisa resistente, é prejuízo com certeza na lavoura. Pois é, tem que ficar alerta realmente, porque como a gente viu aí, o problema pode ficar sério. E a gente continua acompanhando. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!